Aí depois que a cliente pede para. Boa noite a todos. Hoje, dia 17 de maio de 2023, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com os membros, vereadora Noêmia, vereador Ira, do início, abro os trabalhos da nossa audiência pública para discussão do projeto de lei 05, que trata sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do programa para o exercício financeiro de 2024. Gostaria de destacar a presença do vereador Luiz Crispim da Silva, da vereadora Cecília, assessores e também funcionários do Executivo Municipal. Passo a direção dos trabalhos ao secretário Roberto Moretti, para que possa explanar sobre o tema, e depois abriremos a toda a população também para eventuais questionamentos. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco da LDO e também do fechamento do primeiro quadrimestre do 2023. Sim. Então, a Valéria vai fazer a leitura sobre a LDO. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos primeiro aos objetivos, explicar os objetivos, da audiência pública. As audiências públicas são um mecanismo que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre o orçamento público, em especial sobre os novos investimentos. A LDO, ela é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ela é o documento que orienta a elaboração das metas e prioridades do governo para o ano seguinte. Ela se baseia no orçamento do ano anterior e ela serve de guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. No próximo slide tem uma forma mais simples, de explicar. Primeiramente, a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele serve para planejar. Então, ele tem programas, ações com metas e os indicadores para os próximos 4 anos de governo. Depois dele vem a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ela tem o objetivo de orientar. Então, ela explicita as ações com metas para cada ano. Diferente do PPA, que ele traz os 4 anos, a LDO ela vai priorizar um ano. E daí vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela já vem com o objetivo de executar. Então, ela prevê os recursos para execução das ações necessárias para alcançar as metas estabelecidas. Aquilo que a LDO orientou, com a LOA a gente executa aquelas ações. Próximo slide. Aí eu vou falar dos fatores que foram levados em consideração para a LDO 2024. No que diz respeito a nível local, foi levado em consideração a queda no IPM, que é Índice de Participação dos Municípios. Ela impacta diretamente no repasse de recursos para o município. Também a saída definitiva da empresa Autocam, o fechamento da empresa Classe Show, pedido de recuperação judicial do Grupo Petrópolis e um dos principais geradores de renda do município. No próximo slide, tem os fatores que foram levados a nível nacional. Problemas com chuvas e estiagem, que impacta na produção e renda da população, aumento da projeção da inflação para 5,6%, também o aumento da projeção da Selic para 13,48%, que impacta nos investimentos. Também foi levado em consideração a redução do aumento do PIB
para 1,6%, que impacta nos repasses dos recursos federais. No próximo slide, a gente levou em consideração os fatores internacionais, como guerra na Ucrânia, que pode afetar a economia global, crise financeira nos Estados Unidos, que está impactando o mercado global, a desaceleração da economia chinesa, que impactará no mercado nacional, e crise na comunidade europeia, que impacta a balança comercial brasileira. No próximo slide. Aí vem, a gente viu os pontos negativos, a gente está vendo também os pontos positivos, que no caso seriam as medidas para alavancar a arrecadação de receitas. A revisão de lei de incentivos para a captação de mais indústrias aqui no município, a possibilidade também de aumentar o IPM, que é Índice de Participação dos Municípios, como eu já mencionei lá no início, também trazer novos investimentos para a cidade e tornar o município em instância turística, entre outros fatores. Aí vem os valores, né, que a gente chegou. Só me desculpe que ali é LDO 2024, tá? Eu acabei digitando errado. É 2024. Ali na descrição, com relação às despesas correntes, né? A gente tem ali 365 milhões, que corresponde a 99%. Da LDO, e mais as de capital, que são 5 milhões, que corresponde a 1%. Então, a LDO ela foi prevista num total de 370 milhões. Daí, dentro desses 70 milhões, esse slide está explicando a parte que é do legislativo, que tem ali na parte de despesas correntes, corresponde a 6.394.000, e as despesas de capital corresponde a 1.390.000, que chega num total de 7.784.000. Daí no próximo slide, eu tenho os projetos, né, que tem para 2024. Então, ali na parte do social, tem a construção da sede do Fundo de Solidariedade. Na parte de administração, desenvolvimento econômico e inovação, temos ampliação, reforma e construção de unidades administrativas, cursos de capacitação e aperfeiçoamento, que no caso vai estar mantendo, né, que hoje já tem. No próximo slide, na parte de educação, construção, ampliação e reformas de escolas, energia fotovoltaica e cursos e formações. No próximo slide, a gente vem com a parte do esportes. Lá nós temos reforma, revitalização e ampliação de núcleos esportivos, construção de estádio municipal com acessibilidades, construção de pista de atletismo e construção de complexo esportivo. No próximo slide tem a parte da cultura. Esses projetos, eles são projetos que estão no PPA, tá? Construção do teatro municipal e reforma de polos existentes. Na parte ali de eventos, juventude e turismo, temos construção do portal da cidade, espaço e ações turísticas e cursos profissionalizantes e de capacitação, que é a parte ali da Casa da Juventude, né? E para a saúde, tem projetos de construção de unidades, implantação e manutenção da UTI, ampliação e reforma de unidades de saúde e construção de abrigo transitório para animais. No próximo slide... Desenvolvimento social, cidadania e inclusão, ele vem com a construção da Casa da Mulher. Na parte de meio ambiente, parques e desenvolvimento sustentável,
Nós temos construção, revitalização e reforma de parques e praças, construção de parque linear e também revitalização do parque ecológico. A revitalização é a continuação, né, da revitalização do parque ecológico, então a gente tem que manter, né? No próximo slide vem a parte de obras, que são drenagens em diversas ruas do município, pavimentação asfáltica ou recapeamento, recuperação de estradas vicinais, implantação de ciclovias e implantação do plano de reabilitação da área central. No próximo slide, serviços, nós temos a parte de conservação das estradas rurais e ruas não pavimentadas, ampliação e reforma de cemitérios. Na parte do trânsito e manutenção urbana, aquisição de mobiliário urbano e tapa-buraco. E é só. Alguma dúvida? Eu quero só iniciar pedindo para vocês uma confirmação. Nesses 2 últimos anos, salvo engano, nós tivemos superávit, não tivemos? Foi por conta do volume de programas e convênios, ou foi um outro fator que determinou esse superávit? E se a gente, eu sei que é agora a partir de junho que a gente tem um reflexo de 2023 e projeta 2024, sim. Se a gente tem uma esperança de manter essa condição de superávit, né, dentro dos programas, o próprio Refis é um dele, né? Sim. O que vocês podem nos dizer sobre isso aí, né? Porque, pelo que foi explanado aí, a gente tem ainda muitas obras a fazer, e acredito que boa parte delas a gente vai ter que buscar algum recurso de fora, recurso de emenda, recurso de convênio, né? Mas acredito que o Executivo também deva fazer uso do cofre público, né, para boa parte dessas obras aí. Um dos fatores principais que a gente vai correr atrás é do IPM, que é o Índice de Participação no repasse do ICM para o município. Uhum. Ele caiu do ano passado para esse ano, era 0,1542 e hoje é 14,30. Representa uma queda de 10% em comparação ao ano passado. Como a gente vinha numa crescente, então a gente manteve um crescimento do ICM para esse ano, mas as expectativas desse ano não estão se... Até porque, pelo menos no ICM. Até porque foi citado ali no slide a perda de algumas empresas, né? Sim. Isso reflete diretamente no ICM. Sim, sim. Tranquilo. Mas vamos ter mais ações, revisão do Código Tributário, lei de incentivo, a gente está contratando uma empresa específica para atrair novos investimentos para Boituva, com capital japonês, chinês, então a gente está correndo atrás de recuperação da receita, porque temos que... Quanto o superávit dos anos passados é reflexo do ICM. Uhum. A gente vinha numa crescente muito grande. ICM, tanto de FPM, e esse começo de ano a gente até tem um superávit. Tá. A estimativa, depois eu vou falar no fechamento do primeiro quadrimestre. A gente teve um superávit de 8 milhões, mas é só o começo, então não dá para a gente ficar muito... É que teve o pagamento de IPTU, IPVA, foram as crescentes. Sim, desse... o início do ano é sempre mais. Sempre mais. Arrecada um pouco mais. E também, acho que com novos loteamentos, também né, a tendência é aumentar também. Esse ano só teve, na inclusão de receita, só um loteamento que entrou. Então, mas o município tem vários em andamento, vários que estão em fase de implantação, que vai entrando 2 ano que vem, 3 no próximo ano, então... E isso ajuda na alavancar as receitas. A receita também. Essas obras que vai ser iniciada em 2024, já está tudo um planejamento, o local já está tudo certo, só à espera da execução, correto? Isso. Tem por exemplo, a Casa da Mulher, a gente já vai listar, já vai estar sendo feita esse ano. Já tem um local? Já Canil Transistório? A Casa da Mulher é convênio com o Estado, né? Um convênio do Estado. O Canil Transistório é municipal, não está no plano de governo do Edson. O local eu não sei se já tem definido, Sim. Tem a ver com o pessoal da saúde. Eu acredito que já. Obrigado, viu? O teatro também. Oi? Teatro municipal. Já tem sonho, local. Né? Para mim, o teatro é o seguinte,
É uma obra para ser feita em 4, 5 anos. Então a gente começa e vai dando continuidade ano a ano, porque o valor estimado é de 18 milhões da obra. Até porque, Roberto, eu conversei até pegando... E isso 2021 foi o último orçamento que a gente fez. Então, eu conversei com o Edson, até pegando aqui a conversa da Noêmia sobre teatro, né? E nós usamos bem pouco o mecanismo do empréstimo. Né? Sim. Fizemos empréstimo só para as máquinas, né? Sim. Para a UPA, para a máquina. E a UPA. E na gestão anterior, eu acredito que até na própria gestão do Edson de 2016, a gente havia já cogitado fazer um empréstimo para fazer esse teatro aí que tem muita gente cobrando há muito tempo. Então, é mais um mecanismo que a gente pode estar usando também, né? Sim. Temos que unir forças para conseguir construir, porque senão... Certo. E um último questionamento, Roberto, que impacta diretamente na educação, que é uma coisa que nós tivemos uma pandemia e nós tivemos uma queda. Isso é a nível Brasil, né? Não teve escola, não teve município que conseguiu manter Sim. a sua média ali. Você tem perspectiva sobre o Fundeb, sobre o novo Fundeb, e se está havendo alguma movimentação em Brasília para que a gente tenha mais recurso, porque é impossível, né, os nossos representantes lá no Congresso não olharem para o estrago que a pandemia fez. Sim. Então, porque boa parte do recurso boa parte não, a totalidade do recurso do Fundeb é voltada através dos resultados dos exames, e a gente não pode ficar à mercê, não só nós, né, Boituva, toda a região, o Brasil todo. Eu acredito eu esqueci, não sei se é Sobral, a cidade lá no Ceará, que tem um Fundeb no nível 9,8, mas é um caso raro, né? Mas enfim, se você tem alguma informação sobre o Fundeb, se a gente tem uma queda na arrecadação do Fundeb para o próximo... A projeção para esse ano a gente previu acho que 60 milhões, ele chegar em 63. Previsão já com o VAT, já com a nova formulação do Fundeb. E o índice de participação do município, do ICM, a partir de 2024, 25, entra 10% na melhora do ensino. Então, se a gente não melhorar o índice de ensino, o índice de participação do município também vai continuar baixo. Ok. Então, essa é uma lição de casa que a Vilma já está correndo atrás. Sim, tenho dúvida. Só mais uma perguntinha. Fique à vontade. Essas obras que iniciará em 2024 começará com os valores do executivo, não vai suprir toda a demanda, né? São várias obras, vai ter que correr atrás de emendas parlamentares. Sim. Vocês têm o projeto de todo esse... Grande parte a gente já tem projeto. Já está com o projeto, vocês têm a questão de valores, tem. Por exemplo, a questão do canil transitório, né, que é a bandeira que eu carrego. Você tem já o valor, o projeto, tudo para estar apresentando, para me estar pleiteando a emenda, né? Sim. Tanto o teatro também, né? Quem gosta da cultura, a gente... Então eu gostaria, se for possível, eu gostaria de ter acesso a esse projeto. Tá. Quando estiver pronto, né? O do teatro eu sei que está pronto, só falta definir os valores, atualizar os valores. É importante que a gente tenha acesso a esses projetos para a gente estar pleiteando aí para os deputados, né? Sim. Para ver essa questão aí. Hoje a gente já tem um banco de projetos na prefeitura. Então, bacana. Quem quiser mais projetos, a gente tem mais coisas também. Maravilha. E como foi explícito ali também, né? É uma orientação, né? A gente vai executar a partir da LOA, né? Aí que a gente vai definir realmente... Hoje é uma diretriz do que a gente pretende para o ano que vem. Exatamente. Roberto, vou passar para a população aqui, se alguém tem algum questionamento. Aí vocês, por favor, a vereadora Cecília, né? Por favor, Cecília, fica à vontade. Fica à vontade. Então, Roberto, você estava falando do índice de participação do município. Sim. Eu vi que nas justificativas iniciais, uma delas foi a diminuição por causa do fechamento da Praça Show, da saída da doutora definitiva, né? Então, causou aí esse impacto. Porque quase 10% se falou.
O ICM, ele entra todo o recolhimento das indústrias, comércio, indústria, e os valores agregados de área plantada, área cultivada, área protegida, área inundada. Então, um monte de índices para formular o índice que a Boituva recebe. Isso. E 75% é do recolhimento do ICM. Eu entendi. Eu lembro que o ano passado até eu questionei com o Rodolfo para melhorar o índice da preservação das áreas de PPE, de proteção permanente, né? Que precisa, a Boituva ainda está um pouco atrás, né? A gente já conversou sobre isso esse ano 2 vezes, porque vai impactar no índice de novo. De novo. Tanto do ano que vem quanto os próximos anos. Então, E agora a educação também, né? Precisa acompanhar. Também. Então, eu estou com uma dúvida, Roberto, não sei daí se você pode me ajudar. Por exemplo, criação da sala modelo na área da educação. Que de 3 para 35. Essa sala modelo seria essas salas que vão ter dentro de cada unidade escolar para atender as crianças especiais? A gente esse ano a gente vai implantar um piloto da sala modelo. O custo dela é 2 milhões e qualquer coisa. Então a gente vai ter que Cada sala, você fala? Cada sala. Isso, e seria em cada unidade escolar uma sala? Por isso que seriam 35? Ah, entendi. Então vai começar, a previsão, uma meta para 2024 seria a criação de uma sala modelo, então? Pelo menos mais uma. Mais uma modelo, até conseguir depois atingir os objetivos, né? Tem aqui também a implementação do sistema didático, está escrito assim, 9.600 alunos para 37.600. Por que pulou esse número? Eu não entendi. Porque se é o material didático, ele muda um pouco. Eu vi que alguns mudaram de 9 e pouco para 10 mil, mas aqui pulou de 9.600 para 37.600. Eu achei que era por número de alunos, só se mudou a forma do índice aí. Ele está na página 48 da educação, mas eu não sei se a sua é igual. A minha está resumido. É resumido, né? Eu não estou com ela também aberta. Mas daí, eu até vou deixar para depois, nem que você responda depois, não tem problema. Tá. Eu vi que, por exemplo, transporte de alunos de 3.820 vai pular para 4.436, porque sempre está aumentando. Aí tudo bem, né? Mas é que o outro aumentou bastante. Tem também a construção do Centro de Atendimento da Educação Especial, que é o CAE, né? Tá. Que vai ter aí um aumento do percentual para atendimento, seria de 50 para 100, que é o percentual, né? Percentual, isso. Tá, então vai aumentar 50% o atendimento deles também. É isso que eu queria entender. Esse construção do complexo esportivo que você falou, é esse que lá do Jardim Faculdade, que já iniciou a obra? Não, aquele é outro. Ah, é outro aquele, tá. Então, esse é um projeto que a gente tem para um terreno que vai ser loteado ainda. A gente já tem o projeto, mas já tem definido o local que vai ser. Então, esse para os próximos anos também. Próximos anos, tá? Nem é próximos anos, provavelmente o ano que vem. Tá, é uma prioridade. Coloca como meta, mas não sabe se vai atingir, né? Se não sair o loteamento, ele vai ter que ser construído em outro lugar. Né? Então, entendi. a gente já tem, para conseguir uma área... Tem que estar previsto. Né? Tá. A construção do centro de juventude, que hoje já existe lá construído. O que você que está aqui prevendo é mobiliário? Porque até hoje não funcionou, e né? manutenção do prédio. Ah, tá. Porque ainda não começou a funcionar para a juventude, né? Então eles têm que adquirir. Está licitando todos os equipamentos. Isso então vai entrar aqui também, né? Nessa prioridade. Tá. Na área da saúde está escrito construção de unidades de saúde de 1 para 17. O que é essa unidade? É UBS? Não pode ser, né? Não. Tem UBS, tem centro de especialidade e tem um espaço que eles querem para guardar os veículos. Então, a gente colocou comunidades que vai estar uma parte do administrativo junto, setor de transporte junto. Então, é um projeto que está em elaboração também. Isso que são essas unidades, então? Unidades, isso. Ah, tá. E também tem um projeto... que é informar virtualmente estoque de medicamentos, né, que não existe e que é uma meta aqui do governo, né, para acontecer. A intenção do sistema novo que a gente está contratando, está em fase de licitação, é que seja atendido isso aí também. E para o ano que vem consegue, né? Esse ano a gente licita e o ano que vem já está implantado. Sobre a construção de parque linear no meio ambiente, eu não entendo muito o que seria isso.
de 4 quilômetros para 14 quilômetros de parque linear. Não é a manutenção de praças, porque é outra coisa. Não é recuperação de córregos, porque também é outro item. É outro item. Bom, mas depois eu posso perguntar para o Rodolfo. Eu achei até que ele ia estar aqui, mas não tem problema. Esse daqui, índice futuro, índice recente e índice futuro, a ideia é de cada ano aumentar um valor que chegue até os 14. O índice futuro é ao final dos 4 anos. Então, e por ano daí vai aumentando um pouquinho o percentual até atingir 14 em 2024. 24. Lá em 2025, quando terminar tudo, estar com 14. Com Essa 14 que é a meta. completo. Não, agora eu entendi como que se faz. E o parque linear, por exemplo, tem uma área aqui perto do pedaginho da Castelo. Sim. É transformar aquela área num parque para o município, para entrar também no índice de participação. Então, é incorporar ao município. O município. E aí vira uma área de preservação. Eu tenho conversado com o Rodolfo, Cecília, um outro exemplo que você conhece bem, é ali no Vitiello. Tem uma área grande ali. Ali a gente vai tentar buscar através do MIT, através de emenda parlamentar, fazer o parque linear ali, que é uma área bem extensa, inclusive, né? Então, seria o parque da cidade, o modelo é o parque da cidade. Entendi. Não, transformar áreas verdes em um parque. Em um parque, né? Como lá no Terra de Santa Cruz, que em vários lugares, graças a Deus. O famoso matão lá da usina. A construção da Casa da Mulher, que já foi citado aqui também, que é uma obra que por ano vai, até chegar no finalmente dela, que vai ser talvez daqui uns... Não, eu acho que o ano que vem consegue concluir essa obra. Ai, que bom. É porque ela já vem, acredito, Roberto, desculpa, tá, Cecília, estou entrando no debate aqui, porque é um tema que também a gente tem um grande apreço, todos são importantes, lógico, mas isso aí já vem pronto, né? A gente já vem com... Depois a manutenção imobiliária, só que fica a cargo do executivo, né? Isso. Então, a mesma coisa do centro da Vida Nova lá, também vai ser a mesma situação. Da Casa dos Idosos, se fala, né? Ótimo. O CDHU constrói e o município mantém depois. Então, por enquanto é isso, Roberto. Agradeço. Daí, qualquer dúvida, eu procuro o secretário, ele explica, tá? Tá jóia. Obrigada. Ok, da minha parte também, tranquilo. Mais alguém tem algum apontamento, algum questionamento? Eu tenho um questionamento com relação ao que foi solicitado anteriormente. Deixa eu... vou pedir só para levar o microfone. Então, anteriormente foi feito pelo Conselho de Saúde um ofício para a Secretaria de Saúde com relação aos conselhos. Não existe só um Conselho de Saúde em Boituva. Existem vários conselhos que não tem um local adequado para se fazer o seu trabalho de conselho. Certo. Não tem nenhum projeto relacionado com o conselho para 2024 ou algo nesse sentido para 2023? A gente tem... Acho que foi com a Bruna que a gente conversou, que ela vai montar uma sala de conselhos lá no SIC. Aí para todos usarem, tanto saúde quanto educação, social, todo mundo usar o mesmo conselho. Para esse ano tem para esse ano. Para esse ano já. Tá ok, então. Obrigado. Nós que agradecemos. A Valéria estava me falando que já está funcionando essa sala de conselhos lá no... A gente vai passar a informação para o pessoal da saúde para eles. Ok. Mais alguém? Ok. Roberto, fica à vontade se você tiver mais algum ponto a destacar, fica a critério aí da... Não, só lembrando que o PPA ele é elaborado em 2021, no primeiro ano de gestão do prefeito, e ele tem vigência até 2025. Então, até o primeiro ano do próximo prefeito que se for eleito. E o resto é... Ok. Tá bom? Então, sendo dessa forma, se ninguém mais tem algo a acrescentar Só uma... ou questionar... A gente fez uma participação online da população, tá?
Importante. A gente teve, se eu não me engano, 23 participantes só. Eu acho que é muito pouco para nossa cidade, né? A maioria, pelo jeito, é professor, está pedindo salário, está pedindo... Então, mas teve participação. Então, seria, na Lua também a gente vai fazer de novo participativo. Provavelmente a gente vai soltar em julho, 2 meses antes, para ter mais tempo. Roberto, foi bom você tocar nesse assunto antes que encerre, porque nós temos aqui um estudo do impacto financeiro sobre a equiparação salarial das coordenadoras 6 com os diretores de escola, que eu recebi, e a justificativa foi de que não tinha sido, né, incluso. Só que eu gostaria de saber se estão pensando nisso nessa LDO, porque tem vários itens que não especifica, né, claramente sobre o reajuste. Não, mas aí teria que estar previsto no orçamento. No orçamento, né? A diretriz é mais obra, mais o que vai ser executado. Vai ser para a LOA, você Para a fala, LOA, né? sim. Então, vamos ficar mas atento. Cobra o pessoal. Não, nós vamos ficar atentos. Pode deixar. Inclusive, na própria equiparação docente, né? Sim. Que também já... Isso, na equiparação geral, mas essa específica também das coordenadoras. É porque já... para o ano que vem. Mas aí ele manda a LOA, aí na LOA que a gente discute, conversa. Já pede para estar incluso. Até mesmo porque o ano que vem, o plano anual de compras vai ter que estar casado com o orçamento. Se não tiver no plano anual de compras, não vai poder contratar. Então a gente já passou para os secretários, eles têm até 30 de julho para apresentar isso para a gente fechar valor, fechar tudo certinho, para até 30 de setembro estar protocolando a LOA. 30 de julho. A secretaria 30 de julho. Ok. Eles já vão entregar alguma coisa agora, 20 de maio, a gente começa a dar uma conferida. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite. Observando lá que a comissão da CFO fez aquela reunião dia 10, e parece que teve um parecer do IBAN e teve um apontamento, eles requereram de vocês a metodologia e mais um item, né? Sim. A comissão mandou esse ofício, esse requerimento para a gente hoje. A gente vai estar elaborando a resposta, no máximo até sexta-feira a gente já... Tá, porque é importante essa resposta para dar continuidade à votação aqui dos vereadores e tal. A metodologia que a gente usou, ela está na lei. O fundamento de como a gente chegou em valores, enfim. Tá, e o último questionamento é que, levando em consideração essa LDO, você tem uma previsão de que o orçamento será maior, igual ou menor do que o do ano passado? Sendo bem otimista, acho que os 370, se continuar. O Suen, ele viaja com 390, 395, mas... vamos aguardar. E a última seria com relação às emendas impositivas, entendeu? Que está previsto na nossa lei orgânica de 1.2. Isso. E se haveria a possibilidade de alterar esse valor depois da LDO aprovada, ou você acha que teria que ser antes da aprovação da LDO? Eu acho que teria que ser antes da LDO. Não dá tempo, até porque tem que ter uma alteração regimental, né? Tem um tempo também, depois de aprovada a lei orgânica, para entrar em vigor, então provavelmente não dá não. Ok. Obrigado, Edilson. Mais alguém? A palavra está aberta ainda. Sendo assim, eu vou passar aos vereadores presentes, se tem alguma consideração final, né? E também a equipe do Executivo Municipal, se tem algumas considerações finais para acrescentar, para a gente dar como encerrada essa audiência pública. De nossa parte, está tranquilo. Vereadores? Quero agradecer a presença de todos e vamos aí ter fé que esses projetos sejam executados em 2024, porque é muito necessário, né? Se não na totalidade, mas iniciado. Pelo Isso. menos a gente já tem uma... E daí eu procuro vocês lá na prefeitura para ter acesso aos projetos no papel. Bacana. Muito obrigado a todos. À vontade. Mais algum vereador quer fazer algum... Só a assessora vai fazer um questionamento.
Obrigada, Roberto, pelas Nada, suas imagina. explicações. E algumas dúvidas que a gente sempre tem tirado com você também, e você está sempre pronto, né, a explicar, nos atender. A gente só tem que Estamos à agradecer. disposição lá. E a Não gente só vai- eu, como todo mundo da Sim, equipe, sim. tá? E a gente vai aguardar, então, o retorno do documento que o Macarrão citou aí, Tá. que constou no parecer do IBAN. Tá. Tá? Ok. Quero agradecer, Roberto, você e a sua equipe, por esclarecer algumas dúvidas. A comissão se reuniu mais de uma vez com a equipe também, para sanar dúvidas. Fizemos uma consulta com a equipe contábil do IBAN, que fez esses 2 apontamentos, que posteriormente já encaminhamos aí para a equipe do Executivo. E acredito que sobre a LDO, as dúvidas estão sanadas e a gente vai seguir nossa tramitação. Antes de encerrar, acredito que você tem que falar um pouco sobre o primeiro quadrimestre. Fazer a apresentação da audiência do primeiro quadrimestre é coisa. Ok? Então, fique à vontade. Bom, audiência pública de avaliação de cumprimento das metas fiscais de 2023, primeiro quadrimestre. Apresentamos à população de Boituva essa audiência para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social, nos termos do estabelecido do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Permita-nos, desde logo, ressaltar que os valores apresentados nesse relatório, em conjunto com o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, referentes respectivamente ao primeiro quadrimestre, no cumprimento das exigibilidades emanadas na referida lei fiscal, no que concerne à transparência e o acompanhamento da execução do orçamento e das metas fiscais. Nesta audiência apresentaremos os principais aspectos que condicionaram o comportamento das receitas, das despesas, do resultado primário e dos limites constitucionais apurados no primeiro quadrimestre de 2023. As receitas. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada no primeiro quadrimestre de 2023, já deduzido os 20% de retenção do Fundeb, foi de R$ 123.419.450,41, o que corresponde a 36,24% do total previsto para o exercício de 2023. Observando-se os maiores grupos, as receitas correntes atingiram desse valor 34,72% e as receitas de capital 4,71% do valor arrecadado. As receitas correntes, no valor de R$ 117.414.229,81, decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através dos impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais e legais. Em relação ao mesmo período do exercício de 2022, o município obteve um excesso de arrecadação da receita corrente no montante de R$ 8.792.525,27, correspondendo a um incremento de 8,9%. Então, comparando ao primeiro quadrimestre de 2022, a gente teve um superávit aqui de 8.700.000. Só no primeiro trimestre. Quadrimestre. As receitas de capital. As receitas de capital com ingresso de R$ 5.805.220,60 representaram 88,88% do valor arrecadado até o primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício de 2022. Sua composição decorre basicamente das operações de crédito e de liberações da União, através de convênios e outras transferências. As realizações estão submissas a cronogramas de desembolsos e prestação de contas.
Ó, no gráfico que está aí na tela, se eu conseguir ler aqui, ó, o IPTU representou 11.265.000, o ISS 8.706.000, o FPM 19.825.000, ICMS 20.781.000, IPVA 17.445, transferência de recursos do Fundeb 20.609.000, e mais receitas correntes, são outras receitas, 30.544.000, e receita de capital 5.805.000, que totalizam 134.987. Desses valores que é bruto, né, a gente desconta o Fundeb 20%, 11.768.000. Totaliza uma receita líquida de 123.219. O total de despesa empenhada até o primeiro quadrimestre são de 214.209, um valor bem considerável se comparado com a receita, mas nesses empenhos estão todas as obras que estão em andamento, pavimentação, são obras que vão ser executadas durante o exercício, material didático, as equipes de segurança, tudo que é empenhado durante o ano, então por isso que o valor agora, nos primeiros meses, é maior. E a tendência é ir equiparando com a receita daqui para frente. Desses valores de despesa, as despesas correntes, que dizem caráter daqueles de caráter permanente e continuado da atividade governamental, as despesas empenhadas somaram 175.470.000, correspondendo a 37,74% ao mesmo período do exercício de 2022. As despesas com pessoal totalizaram 55.897.833. E as despesas correntes contemplaram os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa e social do município, com um total empenhado de 117.499.609,45. As despesas com juros e encargos da dívida totalizaram 2.072.629. Nesse valor total estão os juros já dos financiamentos, que a gente já está pagando, os encargos do INSS, que foram parcelados em anos anteriores, então ele já está atingindo a somatória de 2.072. As despesas de capital são provenientes de investimento e alienação dos bens de capital, definidos como operação de capital, recebimento das amortizações, empréstimos concedidos e as que estejam, por ato do poder público, vinculado a uma operação de capital. As despesas liquidadas somaram 7.880.415,07, correspondendo a uma diferença de 21,40 em relação ao mesmo período de 2022. Nos grupos mais significativos, observam-se os seguintes resultados. Os investimentos totalizaram 6.647.571,22 e as amortizações da dívida alcançaram o montante de 1.232.843,85. Aí nossos restos a pagar. O saldo inscrito em restos a pagar apurados no final do exercício de 2022 totalizou 41.027.530,56, sendo 5.384.000 de despesas processadas e 35.643.000 de não processadas. Nesse exercício, até o momento, foram pagos 21.045.828 desse montante, além de 559.202 que foram cancelados, tendo um saldo a pagar de 19.422.499,76. E o valor de restos a pagar dos exercícios anteriores, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20 até 21, é de 7.406.203,54.
Dessa forma, o total atual de restos a pagar do município é de 26.828.730,30. Para atender esses compromissos, o município passou com disponibilidades financeiras de 47.593.392,62, apurados no total financeiro do balancete de despesa de 30 de abril de 2023. Então, portanto, por restos a pagar, a gente tem saldo para poder liquidar todas as despesas. E as despesas com o pessoal e seus limites. As despesas com pessoal e encargos sociais totalizaram no período de maio de 2022 a abril de 2023 um montante de R$ 157.371.600,39, o que corresponde a 48,96% da receita corrente líquida, onde alcançou um montante nesse período de R$ 321.404.993,75. Em relação ao mesmo período, tá? Dentro dos limites legais. O limite legal da lei de responsabilidade é de 54% da lei da receita corrente líquida. O limite prudencial de 51,30. Se a gente vê aí, é o período de um ano que o tribunal faz essa conta. Então, a gente está colocando de maio a abril desse ano. Por isso que está dando os 48,96. Hoje, Roberto, hoje nosso limite está em como? 48,96. Fechou a abril. Hoje é isso aí. As despesas com ações e serviços da saúde. Os gastos liquidados com saúde atingiram no primeiro quadrimestre de 2023 o montante de R$ 20.207.587,46, o que corresponde a 23,43% da receita líquida dos impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% para aplicação em saúde, estabelecida pela Emenda Constitucional número 29. Tem aquela planilha? Aquela planilha para lá? Acho que não está na sequência da saúde. Só fazendo uma... Tá. Só confirmando, educação 25 e saúde 15, né? Saúde 15. A educação eu vou falar sobre ela agora um pouco. Não. As despesas liquidadas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram no período R$ 26.561.435,60, o que corresponde a 30,56% da receita líquida de impostos e transferências. Importante observar que o limite definido pela Constituição Federal no seu artigo 212 para aplicação em despesas com ensino é de 25% até o final de 2023. Então, por enquanto, a gente também está dentro do limite. O município participa do convênio de municipalização do ensino fundamental, recebendo recursos do novo Fundeb, a determinação da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de que no mínimo 70% dos recursos do Fundeb sejam gastos na remuneração e valorização de professores e profissionais do magistério, tendo-se verificado que foi aplicado um montante de R$ 21.187.466,91, o que corresponde a 102,32% dos recursos do Fundeb dentro do que determina a respectiva legislação. Se você for ver, a gente já gastou mais do que está no limite. É que tinha um saldo de dezembro que a gente tinha até 30 de abril para aplicar. Então, já foi aplicado aqui junto com as despesas desse ano. No que trata o restante dos 30% dos recursos do Fundeb, a determinação é que sejam gastos em outras aplicações, tendo-se verificado que foi aplicado ao montante de R$ 3.739.627,75, o que corresponde a 18,06%, ainda abaixo do que determina a respectiva legislação. Não tem gasto com magistério, né? Tem.
Só para complementar, com o magistério foi aplicado o 102,32 e mais os 18 totalizando 120%. E que aqui não está totalizado. Oi. Só um parênteses aí, lembrando que os 30% é até 30%. Isso. Não que esteja abaixo, né? Até 30%. Que é o importante é o 70%, que hoje está dando os 102,32. Essa é uma dúvida que pode ser a minha, pode ser de todos. O 30% é para investimento na estrutura, né, das unidades. Ele pode ser usado para a valorização do profissional ou não? Os 30% tem que ser gasto só... Pode, é aplicado também na valorização do magistério. Ok. É verdade, até 30% dessa liberdade de remanejamento, né? A gente pode gastar 100% no 70%, né? Entendi. Ok. Entendi. Já foi. A evolução da dívida e seus limites. Ao final do primeiro quadrimestre, a dívida consolidada líquida apresentou um saldo negativo de 11.863.082,36, sendo esse total originário da dívida interna e externa, comparando-se ao saldo do primeiro quadrimestre do anterior, menos 18.600.892,71, houve aumento na disponibilidade da dívida consolidada líquida, em relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou negativo 3,69. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/2001 do Senado Federal é de 1,20 vezes ou 120% da receita corrente líquida, valores apurados pelo total da dívida consolidada, 22.690.314,80, e disponibilidade de caixa, 34.553.397,16. Basicamente, a gente está usando um limite abaixo do que a gente poderia estar utilizando. A gente poderia estar utilizando aí 416 milhões de financiamento e a gente está usando só 11 milhões e pouco. Então tem uma disponibilidade grande para fazer financiamento. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele demonstra-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e de transferências constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são considerados apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não inclui pelo lado das receitas as financeiras, de operação de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. O resultado primário para o primeiro quadrimestre de 2023 foi negativo também, né? De 11.414.573,52. Verifica-se que o desempenho apresentou o volume de recursos maior do que o previsto para honrar os compromissos com a dívida apurada. O resultado, portanto, é superior à meta estabelecida. O resultado nominal é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas. As despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida inclusive as financeiras. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no quadrimestre. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre de referência e o saldo ao final do quadrimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual em relação ao saldo de 31 de dezembro do exercício anterior.
O resultado nominal obtido pelo período é menos 12.933.116,96, cuja previsão indica que a dívida consolidada líquida poderia ser acrescida em até 385.685.992,50. E vamos para a conclusão. É oportuno mencionar que, após a aferição dos valores entre as receitas e as despesas e dos limites constitucionais, o resultado da execução orçamentária até o primeiro quadrimestre de 2023 representa uma receita arrecadada no valor de R$ 123.219.450,41 e uma despesa liquidada no valor de R$ 117.558.134,98, o que representa um saldo de execução orçamentária de R$ 5.661.315,43. No entanto, senhores vereadores e representantes, cidadão, povo da população boituvense, a análise do resultado fiscal relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023 comprova o cumprimento dos princípios da gestão fiscal responsável prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção da estabilização fiscal do município. Isto posto, entendemos que a análise e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre expõe com clareza o esforço do atual governo, prefeito municipal e seus demais gestores da administração direta e indireta, com a disciplina fiscal e a importância da gestão de recursos públicos. Apresentado e à disposição para alguém tiver alguma pergunta. Ok. Concluiu? Concluiu. Então, vou abrir a população também. Se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, fique à vontade. Acredito que ninguém tem dúvidas, Roberto. Só ia depois pedir, se você puder mandar esses slides para a gente. A gente vai deixar, né? A gente fica salvo no... Passar para algum vereador. Tá, à disposição. Ok. Beleza? Ok, então. Roberto, você tem mais algum assunto para dar prosseguimento? Não? Por hoje. Tranquilo. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Muito boa noite e obrigado a todos. Obrigado, boa noite.